Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense, dizendo que o governador Eumano de Freitas ontem nomeou mais 2 novos secretários para auxiliar o seu trabalho. Ele nomeou Rosiane Oliveira de Medeiros para exercer as funções do cargo, é o que está dito no Diário Oficial, exercer as funções do cargo de provimento em comissão de secretária das Relações Internacionais. Rosiane Oliveira de Medeiros, secretária das Relações Internacionais. E a outra nomeação foi de Cláudio Bezerra Saraiva, para o cargo de secretário executivo do Trabalho e Empreendedorismo. Cláudio Bezerra Saraiva, secretário do Trabalho e Empreendedorismo. Com essas nomeações, ontem nós citamos as nomeações de 8 secretários e 10 secretários ou subsecretários, que chamam de secretário executivo. Ainda faltam ser nomeados outros secretários. Vamos aguardar. A deputada estadual Lia Gomes é irmã do senador Cid Gomes. Mas por que estamos afirmando isso, se todos os que acompanham a política do Estado sabem? É para dizer que quem foi à tribuna da Assembleia Legislativa nesta manhã, logo após abertos os trabalhos da sessão ordinária de hoje, para defender o senador Cid Gomes das críticas feitas a ele ontem na Câmara Municipal de Fortaleza, pelo vereador Lúcio Bruno, ligado ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, foi o deputado Júlio César. O deputado Júlio César, hoje filiado ao PT, foi quem foi à tribuna para defender Cid Gomes das críticas feitas pelo vereador de Fortaleza, ontem na Câmara Municipal, Lúcio Bruno. Lúcio criticou umas declarações de Cid sobre a candidatura de Roberto Cláudio ao governo do estado do Ceará no ano passado. Nós já dissemos aqui no nosso programa, em mais de uma oportunidade, que o PDT cearense está pequeno para albergar Cid e Roberto Cláudio. Os dois, hoje, são inimigos pessoais. Quem disse que era inimigo a mim foi o senador Cid Gomes. Numa ligação telefônica, ele me disse que hoje é inimigo de Roberto Cláudio e do seu irmão Prisco Bezerra, que, por sinal, é o primeiro suplente de senador de Cid Gomes. O detalhe é que ambos, até o mês de maio, abril do ano passado, eram amigos íntimos. Constantemente estavam a trocar pela imprensa local altos elogios um ao outro. Mas a definição da escolha do candidato a governador pelo PDT
fez com que eles rompessem. Cid Gomes afastou-se do PDT, inclusive do irmão Ciro Gomes, com quem ele hoje também não tem diálogo. E, aliás, Ciro, quando ouve algum correligionário falar sobre afirmações do senador Cid Gomes, é de uma frieza tamanha que as pessoas entendem que não há mais possibilidade de diálogo entre eles, muito menos marcharem juntos, como sempre fizeram nas últimas décadas na política cearense. Aliás, hoje, como nós anunciamos ontem, tem uma reunião do Diretório Municipal de Fortaleza do PDT. Esse diretório é comandado pelo ex-prefeito Roberto Cláudio. É uma reunião ampliada com a participação de todos os vereadores de Fortaleza do PDT para uma tomada de posição em defesa da candidatura à reeleição do prefeito José Sarto e uma definição da programação de atividades do partido em Fortaleza, no fortalecimento dessa candidatura à reeleição de Sarto. Aliás, o prefeito de Fortaleza, na última reunião do Diretório Estadual do PDT, na quinta-feira da semana passada, hoje estamos com 8 dias dessa reunião, que foi uma reunião tensa, já registramos alguns detalhes dela aqui, porque o senador Cid Gomes ficou insistindo na defesa de o partido apoiar oficialmente o governo Eumano de Freitas. E uma parte do partido não quer emprestar esse apoio ao governador Eumano. Pois bem, Sarto, no seu discurso, que foi interrompido em mais de uma oportunidade pelo senador Cid Gomes, e o prefeito retrucou em ambas as interferências, e uma delas retrucou com uma certa truculência. Sarto disse aos deputados que hoje, do PDT, que hoje são aliados ao governador Eumano, que o governo do Estado está hostilizando o governo municipal. Inclusive, está deixando de cumprir compromissos financeiros com a administração, sobretudo em relação ao convênio com o Instituto José Frota, o maior hospital de trauma do estado do Ceará, que atende a todos os municípios do estado. O governo do estado não tem liberado, nos últimos meses, parte do convênio que tem com o município. E também não tem mais liberado recursos para um convênio sobre atendimento a mulheres empreendedoras, que é um programa do município de Fortaleza, em aliança com o governo do estado do Ceará. Os deputados federais que assumiram o primeiro mandato em fevereiro deste ano serão os primeiros a terem liberadas as emendas parlamentares de tanto eles cuidam, eles, deputados federais e senadores. Quem está dizendo isso é uma nota que está na coluna política do jornal Estadão, o Estado de São Paulo, em sua edição
de hoje. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que a equipe do governo Lula decidiu atender ao pedido de Arthur Lira, do PL, para bonificar os 218 deputados que desembarcaram em Brasília e ainda não têm direito a carimbar emendas para seus redutos eleitorais. O Planalto deu sinal verde para que os novatos possam começar a empenhar na segunda quinzena de março, com limite aproximado de 10 milhões por parlamentar. O valor ainda é alvo de negociação. Os deputados querem retomar os 13 milhões inicialmente pedidos. Para os senadores, não há definição. Os valores atenderão tanto deputados governistas quanto os de oposição, o que ajuda Arthur Lira a ganhar força na formação de sua própria base de apoiadores na Câmara dos Deputados. Muito bem. A oligarquia na política do Ceará. Paulo Elpídio de Menezes Neto, ex-reitor da Universidade Federal do Ceará e o primeiro secretário de Educação do Ceará no governo Tasso Gereissati, nos idos de 1987, escreveu em suas redes sociais, nas últimas horas, o seguinte texto, bem rapidinho. Um projeto oligárquico contra uma oligarquia estabelecida. O retorno ao tempo dos coronéis, empresários, lideranças de movimentos sociais, políticos indecisos, o oportunismo ideológico na sua melhor fase, o redentorismo da saga público-privado, presentes todos pelo Ceará. E conclui, os Belém Figueiredo, Menezes Pimentel, Chico Monte, o comendador Acioli, o coronel Franco Rabelo, ALEC, Liga Eleitoral Católica, o PSD, velho de guerra, a UDN, as lideranças civis da chamada Revolução de 1964, com as suas virtuosas perseguições reformadoras. Estes personagens valorosos de uma era política que julgávamos vencida, não foram capazes de prever a prolongada sobrevivência de tanto e demorado poder nas mãos dos mesmos de uma imensa família de agregados. É uma crítica bem percussiente. Avaliemos. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. As manchetes do blog do Edson Silva. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que a Câmara Municipal aqui de Fortaleza cria uma comissão temporária para fiscalizar serviços da Enel, da CAGES e de operadoras de internet. Segundo o presidente da comissão, o vereador Lúcio Bruno, é preciso fiscalizar a execução dos serviços prestados por essas operadoras. O parlamentar citou ainda o ranking de reclamações da população em relação a essas empresas. Também temos que Alexandre de Moraes nega pedido de defesa e mantém preso o ex-ministro Anderson Torres. Ele foi preso no dia 14 de janeiro, logo na chegada ao Brasil. A saída dele do país ocorreu diante dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, quando vândalos invadiram e depredaram a sede dos três poderes em Brasília.
O governo federal e Frente Parlamentar Ambientalista anunciam um trabalho conjunto pela agenda ambiental. Este será o 16º ano de atuação da frente, que conta com a participação de 138 deputados. Para o senador Paim, só acabando com a terceirização na atividade fim haverá combate ao trabalho escravo. Em sua opinião, isso acontece em maior ou menor grau em quase todos os estados brasileiros. E por último, temos que grupo com plataformas digitais para enviar propostas ao Congresso é criado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, reuniu-se na sede do tribunal em Brasília com representantes dessas plataformas. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete, que também é dos outros jornais hoje, sobre a atividade econômica. O PIB avança 2,9% em 2022, mas a retração no quarto trimestre ameaça crescimento de 2023. O setor de serviços impulsionou o crescimento da economia, mas a desaceleração chegou no final do ano. Sobre política, temos sobre o destino de medidas provisórias de Lula, que vira cabo de guerra entre os presidentes das casas legislativas, Câmara e Senado, respectivamente Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Com os destaques do Globo, temos em principal manchete também sobre o PIB a coluna de Miriam Leitão. Ela fala que o país cresce mais forte, mas a desaceleração já começou. Também temos sobre a agência de inteligência, que o presidente da República tira a ABIN do Gabinete de Segurança Institucional e oficializa a transferência do órgão para a Casa Civil. Sobre negócios, temos que a Petrobras propõe reter mais de 6 bilhões de reais de dividendos para criar uma reserva estatutária. E com as últimas agora da Folha de São Paulo, temos que a vice de Augusto Aras diz que ministros do Supremo Tribunal Federal sofrem racismo no exterior. E também temos sobre ataque à democracia, que a oposição no Senado mira uma CPI mista de atos golpistas para driblar a base do presidente Lula. Muito bem. Ontem, um dos destaques do nosso blog foi uma matéria sobre a atuação dos novos deputados federais cearenses, que foram eleitos em outubro passado e assumiram pela primeira vez o mandato de deputado federal no dia 1º de fevereiro passado. E lá está registrado que 2 deputados, Luiz Gastão Bittencourt, que é aqui presidente da FEComércio, e Matheus Noronha, que é filho do ex-deputado que não pôde ser candidato, o Genesias, e então o Matheus foi candidato no lugar do pai. Esses 2 deputados, no primeiro mês de atividades, praticamente não fizeram nada na Câmara, ao contrário das 2 mulheres, a Daiane do Capitão e a Fernanda Pessoa, que apresentaram já alguns projetos. Esses 2 deputados não apresentaram nenhum requerimento, que é o ato mais banal de atividade de um parlamentar. É lamentável, porque um deputado federal no Brasil hoje custa muito caro. Só de subsídio, que é o que ele recebe mensalmente, hoje já ultrapassa os R$39 mil. Cada um do Ceará tem mais de R$40 mil de cota parlamentar, para gastar com transporte, alimentação e outras coisas. Além de pouco mais de R$100 mil para a contratação de auxiliares do seu gabinete. Tem uma frase aí que o pessoal do esporte usava muito, foi criada por um fanático, torcedor do Ferroviário, infelizmente já falecido, que dizia: é pau e muito pau. Foi isso que aconteceu ontem em relação ao governo do Estado, que levou pau e muito pau na Assembleia Legislativa, na parte referente
à saúde pública. Os deputados governistas, antes de ontem, fizeram uma manobra e evitaram que os deputados da oposição utilizassem a tribuna da Assembleia. Mas ontem a oposição usou praticamente quase todo o tempo do discurso do primeiro expediente para massacrar o governo Elmano de Freitas na parte referente à saúde pública. Tudo começou, o problema da saúde pública foi uma nefasta decisão da direção do Hospital Geral de Fortaleza, HGF, de fechar a emergência do maior hospital público do estado do Ceará. A oposição imediatamente foi ao próprio HGF, a oposição representada por uma meia dúzia de deputados estaduais, foi imediatamente ao HGF, fez a direção retirar da porta principal do hospital a nota dizendo do fechamento da emergência e levou o problema para o plenário da Assembleia. E quem primeiro manifestou sua posição foi a deputada doutora Silvana. Vamos ouvi-la. Eu, deputado Carmelo Neto, deputado Reginaldo e deputado Felipe Mota, estivemos ontem na porta do Hospital Geral de Fortaleza, onde tinha afixado este papelzinho, outro papel o Carmelo rasgou, mas um papel semelhante a esse, na parede do hospital, e 4 seguranças terceirizados, bem vestidinhos, educados, gente boa, mas que impediam a nossa entrada no hospital. Olha, mas eu sou médica, eu tenho 30 anos de exercício da profissão, 30 anos, eu não posso ser barrada no hospital. Eu sou uma deputada estadual, nós estamos aqui em 4 deputados estaduais. A emergência do HGF não pode, de uma hora para outra, ao bel prazer da caneta de uma profissional. É uma pessoa honrada? É. Uma pessoa honrada? É uma médica, mas foi completamente, ela tomou uma atitude completamente irresponsável. A população não foi avisada. A secretária de saúde desse estado não foi comunicada. Eu liguei para a doutora Tânia na hora. É grave o que está acontecendo. Ela atendeu o telefone imediatamente e disse: deputada, eu não estou sabendo de nada. Que é isso? A saúde está nas mãos de quem? Ninguém sabe de nada? Não estou sabendo. O Hospital Geral fechou a emergência? Foi. Está ali o papelzinho. E tinha um paciente de 97 anos, que eu preservo a identidade, mas estava lá um velhinho de 97 anos, com marca-passo, o deputado Guilherme Landim, futuro presidente da Comissão de Saúde. Com marca-passo, numa cadeira de rodas, já vinha de Uber, pago do próprio bolso. O Estado não teve a dignidade de mandar aquele paciente numa ambulância. Bom, essa indignação da doutora Silvana foi repetida por outros parlamentares. Mas, antes de também mostrar a defesa do governo através do seu líder, é necessário registrarmos que a Secretaria de Saúde do Estado, ontem, às 11h46, publicou uma nota, que nós só tomamos conhecimento depois do nosso programa, em que a Secretaria da Saúde do Ceará informa que o serviço de emergência do Hospital Geral de Fortaleza funciona na modalidade porta aberta, ou seja, não nega atendimento a pacientes do perfil da unidade. Na noite dessa terça-feira, 28,
sem deixar de atender qualquer cidadão precisando de assistência de urgência e com o objetivo de diminuir a quantidade de pessoas fora do perfil da emergência, a direção do HGF qualificou a triagem dos pacientes e prossegue a nota. Ou a nota é inverídica, ou a deputada e os deputados estão com discursos falaciosos, por que não dizer mentirosos. E a nota anunciando o fechamento da emergência do HGF estava afixada na porta principal do hospital. E o deputado estadual, Carmelo Neto, um dos que foram ao hospital e constataram o fechamento da emergência, ele, tempestivo ou intempestivamente, há quem diga que intempestivamente, por conta da sua pouca idade. Na verdade, ele é o deputado mais jovem, mas é um deputado muito consciente. Ele foi vereador de Fortaleza e nós conhecemos um pouco do trabalho dele. Ele é tenaz, ele é valente e ele rasgou a nota. Ele rasgou a nota. Mas antes, os deputados a fotografaram. Portanto, nós damos crédito aos deputados e renegamos essa nota do Hospital Geral de Fortaleza, chancelada pela Secretaria de Saúde. Mas, bem, depois do discurso da doutora Silvana, foi a vez do deputado Sargento Reginaldo. Vamos ouvir parte do que ele disse. A culpa é de todo mundo. A culpa só não é do PT, mas eu vou fazer um exercício de memória com os colegas deputados do PT e os petistas que nos acompanham e vão nas redes sociais tentar defender o indefensável. Alguém aqui lembra da expressão piscinão do HGF? Lembra, né, doutora Silvana? A senhora lembra quem era o governador da época? Cortar um pouco do pronunciamento do Sargento Reginaldo, porque nós estamos caminhando para o final e vamos mostrar um pouco do que disse o líder do governo na defesa das acusações feitas pela oposição, o deputado Romeu Aldigueri. Vamos ouvi-lo. Quando você vai no HGF, deputado Guilherme Landim, que é médico, está completando 53 anos de existência, hoje é o maior hospital do Ceará, com quase 600 leitos, 500 e poucos leitos, referência, como disse o Leonardo Pinheiro, no Brasil em relação a AVC, fazendo cirurgias neurais, é um hospital terciário. É lógico que tem que ser porta aberta, mas é um hospital que não tem que estar fazendo o papel de um posto de saúde, nem de um ambulatório, nem de um hospital de atenção primária ou secundária, é um hospital terciário. Está lá recebendo pacientes do estado todo, 70% inclusive de Fortaleza. Quando o que possível, aconteceu deputado, ontem, uma parte? Pois não, o que aconteceu ontem está sendo alvo já de sindicância por parte da Secretaria de Saúde, não foi um fechamento, e aí eu respeito a opinião divergente, mas não foi um fechamento, em nenhum momento houve um fechamento da unidade de emergência do hospital. Nenhum paciente deixou de ser atendido, só ontem eu recebi aqui uma nota oficial da direção do hospital e uma nota oficial em relação da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde do Estado do Ceará informa que o serviço de emergência do Hospital Geral de Fortaleza funciona... Aí é o deputado Romeu Aldigueri lendo a nota que nós começamos e lemos exatamente uma parte dela aqui. É um equívoco do deputado Romeu dizer que um hospital terciário não pode atender uma emergência. Ele tem que atender. Ou é obrigação de qualquer hospital atender uma emergência, embora imediatamente depois ele transfira esse paciente para um hospital competente. Obrigado pela atenção dispensada até aqui. Prometemos voltar amanhã às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!